Olá, pessoal! Esse é o módulo 1, Aspectos Básicos de Monitorização Hemodinâmica. Nessa aula, veremos a fisiologia cardíaca e retorno venoso. Eu sou Tiago de Almeida e trabalho no setor de terapia intensiva da disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Unifesp. A circulação do sangue permeia os diferentes órgãos e tecidos, modulando seu funcionamento e também sendo modulada por esses órgãos. Ela cumpre com várias funções, entre as quais as mais importantes são o transporte e distribuição, a remoção de produtos do metabolismo, ajuste do suprimento de oxigênio, regulação da temperatura e a comunicação humoral. O sistema circulatório é composto por duas bombas interdependentes, ligadas em série, ao longo de um sistema fechado de tubos, compostos por componentes de vários diâmetros e várias complacências. O sistema é fechado, portanto o coração só pode ejetar aquilo que recebe. A simplicidade esquemática do sistema circulatório se contrasta com a complexidade do seu funcionamento, particularmente quando se considera os aspectos de interdependência entre as câmaras e também a sua autorregulação intrínseca e extrínseca. Assim como a maioria das máquinas, o coração possui dois componentes, um elétrico e um mecânico, e sua eficiência evidentemente depende das características desses dois componentes e também dos fatores externos que os modulem. O coração atua de maneira sincicial e compartimentalizada, respondendo regionalmente a um determinado estímulo elétrico. O estímulo é transmitido a todo o sincício rapidamente, de maneira uniforme, graças às junções celulares, que são os discos intercalares, que são altamente permeáveis à água e íons. Os sincícios eles são divididos em dois compartimentos, o compartimento atrial e o ventricular. Eles são separados por uma camada de estroma fibroso. E essa camada de estroma fibroso isola os sincícios eletricamente. Assim, a comunicação elétrica entre os sincícios só ocorre através do sistema de condução, que é composto do nó sinoatrial, do nó atrioventricular e do sistema His-Purkinje. A coordenação entre sístole e diástole só é possível graças ao isolamento elétrico e ao atraso na condução entre o compartimento atrial e o compartimento ventricular, que é ocorrido no nó atrioventricular. Do ponto de vista mecânico, temos 4 válvulas que garantem o fluxo unidirecional do sangue, fazendo com que o sangue progrida anterogradamente e evitando o refluxo para as câmaras anteriores. O ciclo cardíaco pode ser dividido em fase diastólica e fase sistólica. A fase diastólica é composta pelo relaxamento isovolumétrico, o enchimento diastólico rápido, o enchimento diastólico lento e a sístole atrial. O relaxamento isovolumétrico acontece após o fim da ejeção sistólica ventricular. O ventrículo inicia seu relaxamento e as pressões dentro dos ventrículos caem. Abrem-se as válvulas atrioventriculares e fecham-se as semilunares. Na fase seguinte ocorre o enchimento diastólico rápido. Ele compõe o primeiro terço da diástole. As pressões relativamente maiores nos átrios promovem o fluxo atrioventricular do sangue. Em seguida ocorre o enchimento diastólico lento. Ele representa o segundo terço da diástole. Aqui já ocorre queda do gradiente de pressão atrioventricular. Com menor gradiente, o fluxo do sangue é mais lento, mas continua ocorrendo até a próxima fase, que é a sístole atrial. A sístole atrial compõe o terceiro e último terço da diástole. Nessa fase, os átrios se contraem e ocorre um fluxo adicional de 25% do retorno venoso para dentro do ventrículo. O final da sístole atrial marca o final da fase diastólica do ciclo cardíaco. A fase sistólica do ciclo cardíaco é composta por 3 momentos: a contração isovolumétrica, a ejeção rápida e a ejeção lenta. A contração isovolumétrica marca o início da sístole. A pressão ventricular se eleva abruptamente. Ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das válvulas semilunares. Não há ejeção ainda nessa fase, embora todos esses fenômenos mecânicos aconteçam. A ejeção do sangue se inicia na próxima fase, a fase de ejeção rápida, que compõe o primeiro terço da ejeção. Ela mobiliza 70% do sangue que é ejetado.
A contração do miocárdio se segue e a próxima fase de ejeção lenta é alcançada e dura os 2/3 finais da sístole ventricular. Na ejeção rápida, 70% do sangue é ejetado e na ejeção lenta, cerca de 30% desse volume é movimentado. Vejam a representação gráfica do ciclo cardíaco. Aqui nós temos representadas as nuances mecânicas, nuances elétricas e nuances sonoras, pressões e volumes do ciclo cardíaco dentro da fisiologia cardíaca. Agora que vimos o funcionamento da bomba, vamos ver o sistema de condutos pelo qual o sangue percorre. O sistema de vasos sanguíneos é composto por segmentos de variados comprimentos, diâmetros, complacências e capacidades. O sistema venoso é altamente complacente. Ele é cerca de 30 vezes mais complacente do que o sistema arterial e por isso é considerado um reservatório e detém mais de 2/3 do volume sanguíneo. Cada vaso possui sua área de secção transversal e, em conjunto, quanto mais numerosos, maior o somatório da área de secção. Dessa maneira, apesar de os capilares serem vasos mais finos, eles têm maior número e, proporcionalmente, eles representam uma maior área de secção transversal quando somados. Quanto maior a área de secção, menor será a velocidade do fluxo. Vejam como a área de secção transversal varia conforme os componentes do sistema circulatório e a sua velocidade, que é inversamente proporcional a essa área de secção. Não só a velocidade do sangue varia conforme a área de secção, mas notem que também a pressão diminui à medida que o sangue se aproxima dos sistemas mais complacentes e de maior área de secção transversal. Percebam o padrão pressórico arterial diminuindo conforme se aproxima do sistema venoso, que é mais complacente e tem maior área. Os componentes tubulares e a bomba do sistema circulatório se interconectam e se autorregulam. O bombeamento, portanto, tem uma regulação intrínseca, regida pelo mecanismo de Frank-Starling, e uma regulação extrínseca, regida pelo sistema nervoso autonômico e por fatores como temperatura e concentração de íons. No mecanismo descrito por Frank-Starling, ocorre a regulação intrínseca do bombeamento cardíaco, onde o coração se adapta aos diferentes volumes que chegam a ele. Quanto mais distendidas as fibras cardíacas, quanto mais distendidos os filamentos de actina e miosina durante a acomodação do sangue, maior será a quantidade de sangue bombeada do coração para a aorta. A primeira região, a região pré-carga dependente, essa região ascendente da curva de Frank-Starling, guarda uma relação quase linear, quase direta, entre as variações da velocidade e do volume de sangue que chega ao coração. E isso tudo influencia diretamente o volume sistólico e o débito cardíaco. O bombeamento também é influenciado pelo retorno venoso. O retorno venoso é o somatório dos fluxos sanguíneos de todos os segmentos corporais. E ele é modulado por características mecânicas de todos os componentes circulatórios. O coração, por exemplo, pode modular o retorno venoso variando a pressão do átrio direito. Quanto maior a pressão do átrio direito, menor será o retorno venoso. Componentes tubulares também podem influenciar o retorno venoso, tais como a resistência vascular venosa e a pressão média sistêmica. A regulação do débito cardíaco, portanto, é diretamente e indiretamente ajustada pelo somatório de todas as regulações locais de fluxo tecidual. Por exemplo, durante o exercício, quanto maior for o trabalho produzido durante a movimentação, o exercício físico, maior será o consumo de oxigênio e mais mediadores e subprodutos do metabolismo energético serão produzidos, de tal maneira que essas substâncias modulam o tônus vascular, produzindo mudanças no padrão da distribuição da microcirculação, influenciando o tônus vasoconstritor arteriolar e o recrutamento de capilares através de abertura de esfíncteres pré-capilares. E, em conjunto, essa regulação pode facilitar o fluxo sanguíneo, diminuindo a resistência vascular de determinadas regiões. A resistência vascular, portanto, é inversamente proporcional ao retorno venoso e, por conseguinte, inversamente proporcional ao débito cardíaco. Percebam como o aumento do trabalho durante o exercício também aumenta o consumo de oxigênio e o débito cardíaco.
Alguns conceitos são importantes para o entendimento do retorno venoso. A complacência é a medida de distensibilidade, ou seja, quanto se varia de pressão para uma determinada variação de volume. O inverso da complacência é a elastância. No sistema venoso, a baixa elastância permite características de reservatório, e no sistema arterial, a alta elastância permite a pulsatilidade. Vejam esse modelo esquemático do balão fazendo uma analogia com os vasos sanguíneos. As paredes do balão, por serem elásticas, geram uma energia potencial para a geração de fluxo e variação de volume. Essa pressão elástica influencia o conteúdo a se estressar e sair através do orifício. Esse fluxo só acontece porque existe um gradiente de pressão. A pressão dentro do balão é menor do que a pressão atmosférica, fazendo com que o ar flua para fora do sistema. De maneira análoga, podemos pensar no sistema venoso. Existe uma força elástica da parede dos vasos venosos que influencia o aumento de pressão dentro do sistema. Essa força elástica é chamada de pressão média sistêmica. A jusante, nós temos a pressão que se contrapõe a esse fluxo, que é a pressão do átrio direito. A diferença entre a pressão média sistêmica e a pressão do átrio direito permitem a movimentação do sangue e o retorno venoso. Em modelos animais, a pressão média sistêmica é medida excluindo-se o efeito circulatório da bomba. Pinça-se a veia cava, pinça-se a artéria aorta e aguarda-se a equalização das pressões venosas e arteriais. Sem o efeito da bomba, essas pressões tendem a se igualar e essas pressões, quando se igualam, nós chamamos de pressão média sistêmica. A pressão média sistêmica, portanto, pode ser influenciada por aumentos do volume do conteúdo e por influência do sistema autonômico nas paredes do continente. Vasopressores também podem alterar a complacência, assim como o sistema autonômico podem alterar a complacência do sistema, fazendo aumentos na pressão média sistêmica e variando o volume no seu interior. Vejam que o sangue é bombeado esquematicamente aqui pelo coração, segue pelo sistema arterial, passa pelos capilares e é devolvido ao sistema venoso. O sistema venoso aqui está representado como um reservatório e ele é dividido, o conteúdo desse reservatório é dividido entre volume estressado e volume não estressado. Percebam que apenas o volume estressado pode seguir o caminho do retorno venoso e o volume não estressado é o volume residual que não se movimenta para realizar o retorno venoso. Quanto maior for minha pressão média sistêmica, mais o meu volume será, mais um percentual maior do meu volume total será transformado em volume estressado. O caminhar do volume estressado até o coração vai depender de variáveis como a resistência vascular e a pressão do átrio direito. O volume não estressado compõe 70 a 80% do volume venoso total e o volume estressado, complementarmente, 20 a 30%. O volume estressado é aquele volume que pode ser mobilizado no retorno venoso. E o volume estressado é o que aumenta a pressão média sistêmica. E o volume estressado é, sim, o gerador do fluxo para o retorno venoso. Portanto, quanto mais pressão transmural, quanto maior for a pressão média sistêmica, maior será o volume estressado e vice-versa. Quanto mais estressado estiver o volume, maior será também a pressão média sistêmica e, portanto, o gradiente pressórico que movimentará o sangue. Grandes variações no volume venoso provocam pouca variação na pressão transmural venosa. Em condições de estabilidade, quando se adiciona ou remove o volume da circulação, pode-se variar o volume total e, consequentemente, o volume estressado, mas há pouca influência na complacência. A complacência ela é alterada por mudanças autonômicas ou mudanças exógenas, como drogas vasoativas, que podem alterar as propriedades mecânicas da parede do vaso. E desse raciocínio, chegamos à conclusão de que é possível modular o retorno venoso e o débito cardíaco com mudanças na resistência vascular.
É uma forma de modular o sistema venoso e o débito cardíaco sem alterar o volume estressado ou a pressão média sistêmica. Lembrem-se que a resistência venosa é inversamente proporcional ao retorno venoso. E a resistência venosa é inversamente proporcional à quarta potência do raio. E ela é diretamente proporcional ao comprimento do vaso e à viscosidade do conteúdo. Percebam que quando eu reduzo ou aumento a pressão média sistêmica, eu também vario o retorno venoso, mas eu não inclino a curva. Quando nós alteramos a resistência vascular, reduzindo ou aumentando, nós estamos influenciando no retorno venoso com a mesma pressão atrial. O que é feito quando se varia a resistência vascular é a inclinação dessa curva. Eu influencio a facilidade com que o sangue vai se movimentar, de maneira que eu vario de maneira inversamente proporcional à resistência vascular em relação ao retorno venoso. A resistência venosa, portanto, não altera a pressão média sistêmica. Então, quando você dá um cristalóide, por exemplo, para um paciente, você aumenta a pressão média sistêmica, mas o cristalóide, por ser uma adição de volume ao sistema. Mas o cristalóide é uma solução hipoviscosa, então, em relação ao sangue. Então, você dilui o sangue, reduz a viscosidade do sangue. E a viscosidade é função direta da resistência. Então, reduzindo a viscosidade, você reduz a resistência vascular e inclina a curva, aumentando o retorno venoso. Então, quando você dá cristalóide para um paciente, você não só estressa o volume total, você não só aumenta a pressão média sistêmica, mas também você reduz a viscosidade do sangue e isso reduz também a resistência ao fluxo do sangue. Então, o racional fisiológico que está por trás de uma decisão de uma infusão de uma prova volêmica passa pelos seguintes pontos. Quando você quer fazer uma prova volêmica com uma solução isoviscosa, por exemplo, uma infusão de sangue, estamos passando do ponto A para o ponto B. Que do ponto A para o ponto B houve um aumento do retorno venoso e, por consequência, do débito cardíaco, porque aumentou-se a pressão média sistêmica, aumentou-se o volume total e aumentou-se o volume estressado. Vejam que não houve mudança na inclinação da curva, porque a solução isoviscosa não altera a resistência vascular. Agora, se for decidido infundir uma solução cristalóide, por exemplo, essa é uma solução que reduz a viscosidade do sangue e, portanto, passaremos do ponto B para o ponto C. Essa infusão cristalóide, além de aumentar a pressão média sistêmica e estressar parte do volume total, ela também reduz a viscosidade do sistema, reduzindo a resistência vascular, havendo inclinação na curva. Drogas que reduzem a pós-carga do ventrículo direito também podem influenciar no débito cardíaco, à medida que facilitam a ejeção do ventrículo direito e, portanto, facilitam o enchimento das câmaras esquerdas, por reduzirem a resistência vascular pulmonar. Quando você reduz a resistência vascular pulmonar, por exemplo, a gente passa do ponto C para o ponto D, aumentando, portanto, o débito cardíaco através de uma mudança na inclinação da curva dada pela redução da resistência vascular pulmonar. Nessa aula, nós vimos a interdependência entre os sistemas de bomba e os sistemas tubulares do sistema circulatório. Nós vimos que a área de secção, a complacência, a capacitância e a resistência podem influenciar no retorno venoso e no débito cardíaco. Sistemas de regulação das bombas e dos túbulos passam pela lei de Starling, Ohm e Poiseuille. Estímulos simpáticos, vasoativos, adição de volume e o próprio ciclo respiratório também podem influenciar no retorno venoso e na fisiologia cardíaca. Vimos que o bombeamento pode ser regulado, portanto, por fatores intrínsecos e extrínsecos, e que a movimentação do sangue depende do gradiente entre a pressão média sistêmica e a pressão do átrio direito.
que o volume estressado é o percentual do volume total que realmente se movimenta e se presta à composição do retorno venoso. Vimos que não só a variação do volume estressado influencia no retorno venoso, mas variações na pressão médio sistêmica, na pressão do átrio direito e também na resistência vascular influenciam e são os determinantes do retorno venoso e também componentes do débito cardíaco. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!